Claro. Ó Deus, nós pedimos, meu Deus, que Tu abençoe o Teu servo, que vai trazer a Tua palavra nessa noite. Abençoa também os nossos corações, para que possa receber a Tua palavra, meu Deus. Ó Senhor, dessa palavra, Senhor, que vai ser entregue aqui nessa noite. Ó Deus, usa o Teu servo nessa noite e fala conosco neste lugar, meu Deus. Viemos aqui especialmente para ouvir a Tua palavra nessa noite. Usa o Teu servo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Canção da Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem trouxe Bíblia, por gentileza, abra o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, né? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 22. Depois quero ler também João. Mateus, capítulo de número 22. Vamos ler versículo de número 14. Quero louvar a Deus pela vida de cada um presente aqui na casa do Senhor e aqueles que ainda vão ouvir a palavra de Deus também pelas redes sociais. Mateus capítulo 22, versículo 14, e depois vamos para João, o Evangelho de João, capítulo 4. Quem achou Mateus 22, diga amém. Assim está escrito, Mateus 22, versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. João, o Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler versículo 31 a seguir. Glória a Deus. Passei hoje o dia no trabalho meditando, Senhor, o que eu irei falar? Tinha visto até outra mensagem, mas agora à tarde, após chegar tarde já à noite, né? 6h40. Foi essa mensagem que desceu ao meu coração. E desde o início tem sido confirmado o ensino dessa noite. João 4, versículo 31 a seguir. Quem achou, diga amém. Quem quer que eu vá embora, diga amém. É bom ser sincero, né? Aleluia. Assim está escrito: enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: eu tenho um alimento para comer, que vos não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe algo para comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizei vós, ainda há 4 meses, então virá a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Versículo 36, para concluir, diz: e o que ceifa recebe salário, e ajunta frutos para a vida eterna, para que o que semeia, o que ceifa, possa juntamente regozijar. Sente glorificando nessa noite. Querido Deus, mais uma vez eu te dou graças, te louvo pela vida do teu filho que fez a oração por mim, e pela igreja do Senhor que está aqui presente. Me dê graça, me dê inspiração, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus.
Meus irmãos, eu li dois textos nessa noite para a nossa meditação. Como eu falei, eu sempre busco a direção de Deus, aquilo que a igreja está necessitando. E uma igreja que cresce é uma igreja missionária. Uma igreja que cresce é aquela que vai atrás das almas. Independente se vamos ganhar elas agora ou não, nosso dever é semear. Porque um planta, um semeia, mas quem dá outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que vai dar o crescimento. E no dia do arrebatamento haverá a ceifa da colheita final. Eu li em Mateus 22, versículo 14, aonde Jesus vinha no sermão profético, falando a respeito dos filhos do tempo, falando a respeito que antecedia a sua vida. E ele conclui essa parte desse sermão dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque ele estava falando sobre uma parábola do banquete de um casamento ou das bodas do cordeiro, que é uma figura das bodas que vai ter após a igreja ser arrebatada. Mas ele conclui dizendo que poucos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, e isto é fato. Nem todo mundo que começaram vão terminar, nem todo mundo que começaram bem vão terminar bem, mas também nem todo mundo que começou mal vai terminar mal. O certo é que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Foi onde o próprio Jesus falou esse ensino sobre esta palavra. E quando nós vamos para João 4, versículo 31, Jesus começa falando a respeito de água para a samaritana, falando a respeito de uma fonte, que a água que ele daria para essa mulher, ela tomaria e jamais voltaria a ter sede. Ele começa a evangelizar, pregar para aquela samaritana, e no versículo 31, após ele terminar de falar com a mulher samaritana, os discípulos que tinham ido a uma cidade próxima comprar alimento, chegam até Jesus e ficam ali, na nossa linguagem axichaense, encabulado, porque Jesus estava conversando com uma mulher, e ainda samaritana. Eles ficam por ali ao redor, rodeando, e após aquela mulher sair de perto de Jesus, porque ela saiu para a cidade onde ela morava, Samaria, e pregar e falar de Jesus, que tinha se encontrado com um profeta e o Messias tinha se revelado para ela. Os discípulos então se aproximam de Jesus. No versículo 31 diz: enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: mestre, come, porque eles tinham ido comprar alimento. Mas ele lhe disse: eu tenho um alimento para comer e vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, então virá a colheita, ou virá o tempo de colheita? E é que vos digo: levantai vossos olhos e vedes que os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Jesus começa a fazer uma figura, uma alegoria de linguagem, mostrando na época que era tempo de colheita, e ele traz para o lado do seu reino. E aquela colheita que ele estava falando não era simplesmente a colheita de alimento, de cereais, de milho daquela época, não. Era uma colheita de seres humanos. Ele faz uma comparação com uma colheita de alimentos com a colheita de seres humanos, porque essa era a obra que ele veio realizar, e essa era o alimento que ele estava se alimentando, de fazer a vontade de Deus. Aí o 35 diz: levantai vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. No versículo 36, onde nós concluímos, diz: e o que ceifa recebe salário. Ou seja, todos aqueles que trabalham para Deus não ficam sem o seu salário. Glória a Deus, aleluia. Todos aqueles que fazem alguma coisa no reino de Deus, Deus ele é poderoso e fiel para suprir e pagar com correção monetária tudo aquilo que nós fazemos no seu reino.
Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 50 e pouco, ele diz que Deus, ele há de recompensar todos aqueles, ele diz assim, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. E após Jesus chamar a atenção dos discípulos a respeito da obra missionária, a respeito da obra do seu reino, ele diz para o seu discípulo: todo trabalhador recebe o seu salário. Aleluia. Deus não fica devedor de ninguém. Diante desses dois textos que eu li, e trazendo aqui uma base introdutória com os irmãos, eu quero falar sobre chamados para resgatar a minha geração. Aleluia. Você consegue repetir comigo? Chamados para resgatar a minha geração. Aleluia. Você está pronto nessa noite para aprender um pouquinho sobre esse assunto? Glória a Deus. Nós estamos no culto de ensino, nós vamos meditar alguns momentos, Deus vai chamar nossa atenção, e outro vai trazer bálsamo e aprendizado para nossas vidas. Aleluia. E diante desse tema, desses textos onde nós vimos, Mateus 22, 14, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, em João 4, Jesus fala sobre a respeito da obra dele, a qual nós temos que fazer. Então eu juntei as duas passagens, Deus me deu esse tema sobre chamados para resgatar a minha geração. Porque Mateus 22 ele chama, e João 14 ele nos alerta, chama a nossa atenção a respeito da obra missionária. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para a igreja do Senhor Jesus. Qual é o motivo do seu chamado para você? Qual que é o seu motivo do seu chamado para você? Aleluia. Todos aqui têm a certeza que foi chamado por Deus? Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então qual que é esse motivo desse chamado, desse chamamento de Deus para as nossas vidas? Qual que é? Será que nós somos chamados por Deus só para estarmos aqui sentados, bonitinho, cabelo cheiroso, alisado? E para quem tem cabelo é bom, né? Eita, glória. Será que Deus nos chamou só para calçar um sapato bonito, como o do Marcos ali, ó, está esperando? Aleluia. Está brilhando igual a minha careca. Só que Deus chamou nós para vivermos de ternos bonitos, roupas elegantes, onde nós passamos, as pessoas chama a atenção das pessoas. Nosso chamado, o motivo dele não é esse. Qual é o motivo do nosso chamado então? Nós temos que entender para que fomos chamados. Eu sempre falo aqui que nós não fomos chamados para enriquecer. Riquezas, prosperidade são consequência de uma vida de oração, de dizimista, de fidelidade a Deus. Isso são bênçãos que Deus traz sobre nossas vidas. Riquezas, prosperidade, tudo isso são bênçãos de Deus para nossas vidas. Mas o maior motivo do nosso chamado não é esse. Eu sei que hoje está no auge. As igrejas hoje que abrem para enriquecer as pessoas estão assim lotadas. Mas eu louvo a Deus que ainda tem uma meia dúzia de ministério que não se corromperam. Não abriram igreja para ganhar dinheiro, mas para ganhar alma. Aleluia. E além disso, nós ganhar alma, Deus nos chamou com um propósito específico. Então fique na sua mente, no seu coração essa pergunta: qual o motivo do seu chamado para você? Glória a Deus. Aleluia. Segunda pergunta: você está disposto a viver ele? Glória a Deus. Aleluia. A cantora Ana, né? Ana Clara diz: o chamado pode custar a vida, mas a nossa garantia é a coroa de vida. Aleluia. O chamado de Deus em nossas vidas, ele custa caro. Se realmente nós queremos viver, há um preço, há uma renúncia. Às vezes nós pensamos que nós não vamos dar conta. Nós perdemos muitos portas de empregos bons, às vezes Deus concede que nós vivamos nessa. Nós entramos por essa porta, mas às vezes não. Então você está disposto a viver a esse chamado? Por isso que há entre nós que entram
e pensa que é uma aventura o chamado, e não é. Chamado é algo que é algo muito sério. Quando nós entendemos que nós somos chamados e estamos dispostos a viver ele, o pior momento do mundo sempre foi o melhor momento da igreja. Sempre. Aleluia. Você quer ver uma igreja crescer, ela é perseguida. E eu não falo só de morte, de todo tipo de perseguição, todo tipo de luta, de peleja. Uma igreja cresce quando ela está sendo perseguida, quando ela está sendo caluniada, quando ela está sendo de alguma forma atingida, pois o pior momento do mundo sempre foi o melhor momento da igreja. Quando os primeiros imperadores romanos, como Nero, perseguiu a igreja e matou alguns dos apóstolos, como Paulo e outros apóstolos, você viu que a igreja cresceu. E todos os impérios, todos os governos que perseguiam a igreja, desde o início da igreja primitiva e até hoje, na história da igreja, os piores momentos da igreja e no mundo, por exemplo, como houve as pandemias uns 200 anos atrás, como a peste bubônica, e outras doenças que veio de forma geral na humanidade, aonde a humanidade não tinha cura, onde a humanidade não tinha solução, a igreja entrou em ação, orando, pregando, e foi os momentos que a igreja mais cresceu, onde mais viveu milagres. Glória a Deus. Às vezes nós pensamos que nós vamos vivenciar milagres quando nós estamos com a Unimed Dias, quando nós estamos com as portas de emprego abertas, onde o mundo está com a sua maior tecnologia. Aí nós pensamos que esse milagre vai acontecer, os maiores milagres. Não. Os maiores milagres acontecem nos momentos mais escassos da humanidade. E por que não dizer em nossas vidas? Se nós queremos viver milagre extraordinário de Deus, não tem como nós viver milagres sem passar prova. Só acontece milagre em dias difíceis. Só acontece milagre em tempos complicados. Por isso que é comprovado que o pior momento do mundo sempre é o melhor momento da igreja. Glória a Deus. Você sabia que os maiores avivamentos que aconteceram foram no momento de crises? Crises espirituais, crises em todas as áreas e classes da sociedade. Nenhum avivamento veio sobre a terra na igreja primitiva e até hoje, nenhum avivamento veio ou nasceu em um momento de bonança, em um momento só de alegria. Todos os avivamentos que vieram foi um momento de crises espirituais, onde a igreja estava parecendo uma defunta, aonde a sociedade estava totalmente corrompida. Aí Deus começou a levantar tição de fogo aqui, ali, e Deus começa a juntar esses homens e mulheres tomados por Deus, e ali nasce avivamento. Mas avivamento nasce através de lágrimas, de orações, de vida com Deus, de busca desesperada por Deus. E a minha oração é que Deus possa levantar nessa região do Pico do Papagaio. Não precisa ser somente aqui na Xixá. Se Deus levantar meia dúzia em cada região desse Pico do Papagaio, Deus vai incendiar não somente a nossa cidade, não somente o nosso estado, mas vai pegar o Maranhão, vai pegar os estados vizinhos, e o avivamento das maiores colheitas de almas vai acontecer nesses últimos dias, se assim nós buscarmos Deus desesperadamente. Aleluia. Parece que quando eu falo isso, parece ser uma palavra de efeito, mas não é, meu querido. Eu louvo a Deus porque eu sou um pastor que oro, um pastor que estudo, gosto de estudar. Eu sei a história da igreja primitiva até os dias atuais. Se eu fosse perguntar aqui, quem que conhece a história da igreja desde o início até os dias atuais, pouco hoje sabe, porque não tem interesse de estudar. Aí não sabe como que Deus levantou as suas igrejas em tempos e tempos. Estudando sobre isso, sobre avivamento, eu vou fazer um pouquinho fora, porque é algo
que é necessário falar. Estudando sobre a igreja primitiva e até hoje, a igreja de Jesus até hoje, eu pude perceber que em cada geração Deus levantou um avivamento. Em cada 70 ou a 100 anos, Deus sempre levanta um avivamento na terra, aonde milhares de almas são salvas, batismo com o Espírito Santo, dons são distribuídos para a igreja em cada 70 ou a 100 anos. Basicamente nesse período, Deus levanta avivamentos. Porque avivamento é questão de sobrevivência. Se a igreja não for avivada em cada geração, a igreja perece e morre. Avivamento é onde a igreja é sacudida para se dispersar e ir atrás das almas, para ser avivada, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o avivamento inclui tudo isso. É mais fácil falar o que não é avivamento do que falar o que é avivamento, porque inclui muita coisa. Pois o pior momento do mundo sempre foi o melhor momento da igreja. E eu aprendi isso com o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz também que, o pastor Hernandes Santos que diz: o diabo exalta para depois humilhar, mas Deus abate para depois exaltar. Aleluia. Nós sempre queremos ser exaltados para que depois Deus venha nos usar. Não é assim. Se você quer viver o seu chamado, se você quer viver a sua chamada com excelência, viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, primeiro nós temos que aprender que vamos ser humilhados. E nós também temos que se humilhar, para que depois Deus venha exaltar. Veja que quando Jesus, em Mateus 4, Jesus, ele foi tentado pelo diabo, e o diabo, em vez de abater Jesus, ele não fez isso, ele foi exaltar a Jesus, levando ele a ver as riquezas da terra, do mundo inteiro, fez com que ele queresse se engrandecer e operasse milagres, transformando pedras em pães. Não é assim. Jesus rebateu ele em todas as 3 tentativas e diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Só Deus adorará e só Ele prestará culto. E ele então engrandeceu a Deus. O diabo sempre vai tentar nos exaltar para depois nos abater. Então fique alerta, principalmente nós que somos ministros de louvores, ministros da pregação. Não queira logo ganhar a fama, não queira logo ganhar os holofotes, não queira logo querer se aparecer. Fique na sua, espere o tempo de Deus. Se você tem convicção da sua chamada, se você tem convicção que Deus te chamou, pode ficar tranquilo que ninguém te para, ninguém para aquele que Deus chamou. Mas para isso é necessário nós permanecer na posição que Deus nos chamou. Não queira dar um jeitinho brasileiro para estar logo um passo à frente daquilo que Deus tem na sua vida. Não queira. Porque fomos chamados para alimentar uma geração. Primeiro ponto, chamados para alimentar uma geração. O primeiro ponto que nós temos que entender: Deus tem urgência com os chamados. Você sabia disso? Nunca houve uma geração de tantos homens. Olha o que eu vou falar. Nunca houve um tempo, a geração que nunca houve tantos homens e mulheres de Deus estagnados, parados, engessados, estatizados. Nunca houve uma geração onde Deus chamou tantas pessoas, mas onde tantos homens e mulheres de Deus estão parados, estatizados. Foram chamados, mas estão ainda de braços cruzados. O que será que estão esperando para viver a chamada de Deus? Será que eles já querem logo os altares? Será que eles querem logo os convites? Será que eles querem logo uma agenda lotada, onde cada agenda ele ganha 100, 200, 500, 1.000, 5.000 reais? É necessário nós entender que Deus tem urgência com os seus chamados.
Por que Deus fala tudo isso com nós nessa noite? Porque eu, e não somente eu, todos os pastores têm visto que aonde muita gente que são chamados por Deus, tem talentos, tem dons, tem sabedoria, tem a graça, mas estão parados. Aqui nós deixamos isso, pastor, que estão parados. Onde ele falou para mim, mas a minha esposa, que não, mas a minha esposa já leu muitas aulas para Jesus, muitas. Nós já saímos evangelizando bairro por bairro, uma cidade aqui próxima. Nós já fizemos isso, já fizemos aquilo, mas hoje já tem mais de 5 anos parados, sem fazer nada para Jesus. Será que ele está bem? Eu te pergunto, será que ele está bem? Só que ele conta isso com uma alegria, como se algo tivesse bom. Foi louvável, foi muito bom o que ele fez. Só que hoje, mais de 5 anos parados, sem fazer nada para Jesus. E Deus, ele tem urgência com os seus chamados. É o primeiro ponto. Deus tem urgência com os seus chamados. Por isso nós temos visto muita gente morrendo espiritual. Por isso temos vendo muita gente parada, não consegue romper nada na sua vida. Olha, tem muita gente que foi chamada por Deus, que não somente na sua chamada ministerial, como pregar, louvar, ser usado nos dons espirituais, etc. Não somente nisso, mas tem muita gente hoje, filhos e filhas de Deus, que estão com a sua vida no casamento travado. Por quê? Porque não conseguem fazer com excelência a sua chamada. Tem muita gente que não consegue romper financeiramente, porque não quer viver a sua chamada. Aí pensa que é por causa disso que não rompe no chamado. Pensa que é por causa disso que não rompe financeiramente, materialmente. Não, é porque muitos de nós não está vivendo a sua chamada. Quando nós cuidamos daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é nosso. É fato. É fato. Enquanto isso, muitas almas estão perecendo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. As almas que é para você ganhar, eu não vou ganhar. As almas que é para você evangelizar, eu não vou evangelizar. Alguém pode até semear, mas Deus quer usar você para regar aquela semente. Aquilo que é para você e eu fazer, nós não temos que fazer. E Deus tem urgência com os seus chamados. Você sabe disso, que tem muita gente parada em nosso meio. Você sabe disso, que tem muita gente que não consegue crescer em Deus. Só que alguns começam, aí porque começa a fazer na obra de Deus, começa a fazer alguma coisa para o Senhor, aí vê que algumas coisas estão sendo paradas na sua vida, como não consegue prosperar, não consegue às vezes ter uma saúde saudável, às vezes não consegue ter um casamento, um lar de alegria, aí para com a chamada. Foi o que eu falei no início, o chamado pode custar na vida, mas cumpra com excelência. Cumpra com excelência. Faça o que Deus lhe chamou. Aleluia. Sente Jesus agora. Glória a Deus, aleluia. Faça o que Jesus te chamou. Aí por que começa a dar algumas coisas erradas? Aí larga a chamada. Larga aquilo que Deus fez, que Deus lhe chamou para fazer. Não é assim. Deus tem urgência com os seus chamados. Eu sempre faço uma alegoria. E o chamado é como se fosse um jardim cheio de flores. Eu amo flores. E todos os dias é necessário ir naquele jardim, pelo menos pela manhã e à noite. Ir lá e regar com água. Senão aquele jardim tem tantas flores bonitas, vai murchando e até morrer. No mínimo 2 vezes no dia nós temos que ir pela manhã ou à noite. Assim é as nossas chamadas. Se nós não viver aquela chamada que Deus nos chamou, nós vamos murchando como aquele jardim. E esse jardim que somos nós, e essas flores que são os talentos, são as riquezas que Deus nos deu espirituais, ela vai murchando, vai sendo enterrada. Lembra dos talentos enterrados que Jesus falou sobre a parábola? Aleluia. É isso que nós fazemos quando nós paramos de viver a chamada de Deus.
E Deus tem urgência na chamada. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 18, diz que Elias, após profetizar e fazer com que fogo descesse do céu e consumisse ou matasse soldados de Jezabel, a Bíblia diz que Jezabel olhou e falou: olha, Elias, o que você fez com meus profetas, os matando, orando desce no fogo do céu, assim eu vou fazer com você. E a Bíblia diz que Elias agora se esconde dentro de uma caverna. Como é que pode um homem que profetizou, segundo a minha palavra, dizer não vai chover durante 3 anos e meio, e em cima do monte orar e matar homens que estavam no pé do monte, soldados que desciam fogo do céu? E agora ele fica com medo de uma mulher que lançou uma palavra que falou que ia matar ele. Ele vai se esconder dentro de uma caverna. E foi necessário Deus aparecer para Elias e dizer: Elias, sai da caverna. Sai da caverna, Elias. Porque eu não te chamei para se esconder dentro de uma caverna, Elias. Senhor, mas tem alguém, Jezabel tem que matar. Parece que Elias não era aquele que tinha profetizado que não ia chover. O Deus que te salvou da morte lá atrás é o mesmo Deus que te salvou e pode te salvar hoje aqui no presente. O Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que pode operar agora no presente. Para que temer as provas de agora, sabendo que lá atrás Ele fez com que nós passássemos? Mas Elias se escondeu dentro de uma caverna. É assim que estão muitos dos chamados hoje, se escondendo dentro de uma caverna, e Deus dizendo: sai da caverna, Elias. Eu não te quero aí, porque ainda tem uma caminhada muito longa. Glória a Deus. E Elias não queria sair. Sabe o que Deus fez? Elias, sai, porque já que você não quer. E Elias já tinha falado: porque só tem eu. Deus falou: nada disso. Ainda tem 7.000 ainda profetas que não se curvaram, que eu reservei para mim. Nós não somos exclusividade de Deus. Se nós não queremos, Deus levanta outro. Aí Deus vai cobrar das suas mãos o que você não fez. Ezequiel, Deus olhou para Ezequiel e fala: Ezequiel, profetiza e fala para o ímpio: se ele não se converter nos seus maus caminhos, eu não vou cobrar das suas mãos se você falar. Mas se você não falar e o ímpio morrer na sua impiedade, eu vou cobrar das suas mãos o sangue dele. Já que você não quer, Elias, eu vou colocar um Eliseu no seu lugar. Ou seja, se nós não queremos, Deus sempre vai levantar outro. Aí você pode falar: então está muito bom. Deus irá cobrar o que era para você fazer. Aí Deus sabe a melhor maneira de cobrar. Eu não sei. Deus pode cobrar na sua vida financeira, que nunca rompe. Deus pode cobrar a sua saúde, que você não fica bom para nada. Deus pode cobrar da sua família. Não sei. Deus sabe a maneira de cobrar. O certo é que Deus coloca outro em nosso lugar e cobra o sangue daquelas almas que era para nós irmos atrás. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 37. Eu quero que você medite nisso comigo agora. Mateus capítulo 9. Só me ouça, por gentileza. Versículo 37. É o próprio Jesus que fala. Deus tem urgência com os seus chamados. É necessário nós sair da caverna. Mateus 9, versículo 37. E 38 diz assim: e ele, vendo a multidão, moveu-se de compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. É Mateus 10, viu? 34, perdão. Mateus 10, 34, 37 e 38. Diz assim. Mateus 10, 37 e 38. Qual capítulo que eu errei? Diz assim. Escute, não tire sua atenção.
O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Aleluia. Olha que texto poderoso. Jesus disse, vou repetir: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Chamado é isso. É necessário nós morrer para nós, para viver para Cristo. Glória a Deus. E nós não podemos colocar nada acima de Deus. Homem, esposa, melhor dizer, colocar assim: esposa, esposo, filho, filha, mãe, pai, parentes e amigos, nada pode ficar no lugar de Deus. Aleluia. É por isso que muitos não conseguem romper a sua chamada, porque não conseguem renunciar. Não é abandonar. Você vai continuar amando. Jesus não está dizendo para você odiar e nem entrar em conflito com eles. Você vai só viver a sua chamada. Se eles não querem, você vai viver. Vai orar por eles. Jesus transforma, liberta, faz na vida dele. É você e eu que nós temos que fazer a nossa parte. Deus tem urgência com o seu chamado. Joel 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1 diz: tocai a trombeta em Sião. Tocai em Sião o alarme, ou trombeta, no meu santo monte. Temam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Aleluia. Jesus está voltando, meu querido. Não temos mais tempo de viver. O apóstolo Paulo falou sobre isso, que aqueles que são soldados do céu não militam, não se embaraçam com as coisas dessa terra. Nós trabalhamos, nós corremos atrás, mas nada pode sufocar o chamado de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. E eu tenho que correr para nós ganhar tempo. Ponto 2. Somos chamados para alimentar essa geração. Ponto 2. Diz assim: compadecer-se por sua geração. Você sabia que todos que são chamados para alimentar a geração, o segundo ponto na vida dele é que ele se compadece pela sua geração. Se você é chamado por Deus, realmente, se você é chamado por Deus para viver uma chamada nessa terra, e você não tem compaixão, se você não se compadece pelas almas que estão ao nosso redor, tem alguma coisa errada conosco. Tem alguma coisa errada com você. Glória a Deus. Porque todos que foram chamados por Deus, eles se compadecem pela sua geração. Aleluia. Por isso que muitos não gostam de culto de ensino, porque é leito mesmo. Aqui não é gritaria não, aqui nós temos que meditar, entender a mensagem. Aí eu só gosto de movimento, de revelação, eu não gosto disso mesmo não. Mas essas pessoas que só gostam de movimento, só gostam de revelação, só disso, olha para a vida deles. É uma vida fraca espiritualmente, não tem força de permanecer com Deus. Qualquer vento de luta, ele está logo querendo se desviar. Obrigado, pastor. Logo querendo se desviar. Por quê? Só gosta de movimento, de revelação, não gosta do ensino, não tem alimento sólido. Todos que foram chamados por Deus se compadecem da sua geração. E eu te pergunto nessa noite: hoje você já se sensibilizou com algum pecador ao seu redor? Se compadecer pelos pecadores que estão ao nosso redor é sentir uma angústia no coração, aquele sentimento de algo você pensa assim: se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Desse jeito, nessa vida que ele está vivendo, você que conhece as Escrituras, você que sabe da verdade, você já se sensibilizou hoje por alguma alma
se ele ou ela morrer, eles estariam seguros ou estariam perdidos? Quem é chamado por Deus, meu querido, ele se sensibiliza, ele tem compaixão pelas almas ao seu redor. Eu só estou hoje com essa porta desse tema aberto por causa das almas. Senão eu não estaria aqui batendo cabeça com ninguém. Só estou aqui por amor às almas. Quantos dias eu passo, eu, a minha esposa, todos aqueles que amam as almas, coração choroso, querendo abandonar tudo, mas o coração fala mais alto. O coração fala mais alto. Hoje já mesmo aqui no altar já deu vontade de chorar várias vezes. Por causa do sentimento das almas. Das almas. Falei, meu Deus, se eu parar agora, o que será dessas almas? E a minha contribuição no reino do Senhor. O que será dessas almas, Senhor Deus, se eu parar da minha parte, a minha contribuição no teu reino? Quantas almas irá perecer se eu parar? E quando eu penso nisso, o coração fica em lágrimas. Eu falo, Senhor, vou continuar lá no povo. Esse sentimento que a igreja de Jesus, é esse sentimento que o crente salvo tem no seu coração. É aquele sentimento que Jeremias teve, capítulo 20 do seu livro. O Senhor me enganou, Deus. Parece que quando o Senhor me chamou era só coisa boa. Mas agora já tem alguns anos que eu estou pregando na porta do templo, ninguém dá crédito para mim. Estão me chamando de louco. Eu estou dizendo que Jeremias estava falando. Já tem alguns anos que eu estou pregando e eles passam cara feia para mim. O Senhor me enganou. Eu vou parar. E nesse momento de choro de Jeremias, de oração, ele disse, Senhor, não tem como parar. Aleluia. Há uma chama dentro de mim que está consumindo meus ossos. Glória a Deus. É esse sentimento. Agora, se você não é um crente que não está bem com Deus, você não sente isso. Se você não está bem com Deus, você não sente essa compaixão pelas almas. Tanto faz vir ao culto como não vir. Tanto faz aprender a palavra como não aprender. Tanto faz ter um compromisso com o seu cargo como não ter. Tanto faz viver a chamada de Deus como não ter. Mas quem tem um coração chama pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu fico me perguntando que Espírito Santo está dentro desses crentes. Às vezes eu fico perguntando lá em casa, orando para Deus, falando, meu Deus, que Espírito Santo é esse que não incomoda esse povo, ou que não dá força, porque eu sei, se ele me dá força para vir ao culto, ele dá força para qualquer crente. Aleluia. Se ele me dá força e graça para eu pregar o Evangelho de Jesus, mesmo cansado, depois de um dia, de uma semana de trabalho, se ele me dá graça e força para eu pregar e anunciar e ir atrás, será que ele não está dando para esses crentes, não? Ou um ou outro. Ou esses crentes não estão dando ouvido à voz do Espírito Santo, ou o Espírito Santo não está neles. Um dos dois. E quem é chamado de Deus para alimentar uma geração, meu querido, nós não temos vontade própria. Embora Deus nos dá livre-arbítrio, mas a Bíblia diz que nós fomos comprados não com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Aleluia. Em várias passagens a Bíblia diz que nós somos servos de Jesus. O que é um servo? O tradutor da Bíblia colocou uma palavra muito bonita, servo, mas nos originais é escravo. Glória a Deus. Você sabia disso? Todas as vezes que você ouvir a palavra aqui nas escrituras, servo, dos originais é escravo. Ó servo de Deus, ó serva de Deus. Nas entrelinhas é ó escravo, ó escravo. Porque é isso que nós somos. Se nós somos comprados, já não somos de nós mesmos. Nossa vida não é nossa mesma, a nossa vida é de Jesus. É Ele que manda em nossas vidas. Então, o segundo passo, o segundo ponto é compadecer-se das almas, pela nossa geração. Uma geração doente, física e espiritualmente. Ou seja, uma geração engessada. Tem mão, mas está engessada, não pode esticar.
para abençoar, para orar pelas pessoas. Uma geração doente, física e espiritual e emocional. Uma geração de estalta, Breno. Uma estalta, coloca ela ali e ela não sai dali nem amarrada. Está ali com ferro calçada. Uma geração que vai alimentar uma geração que se movimenta, é uma geração que se move. Eu não estou dizendo que você vai se movimentar rápido. Deus não está preocupado se você vai ser rápido. Ele quer que você se movimente, porque nem todo mundo é como eu entendo muito bem o que é isso. Nem todo mundo tem a estrutura que eu tenho, não tem a vida espiritual que eu tenho. Não estou dizendo sobre isso, mas todo mundo pode se mover em Deus. Todo mundo pode se comover um pouco, se locomover um pouquinho. Pode fazer alguma coisa, não pode fazer muito, mas pode fazer pouco, mas pode, no reino de Deus. Mateus capítulo 6. Eu não vou ler as referências, tem 3 referências a cada ponto, não vou ler porque o tempo já foi embora, eu quero concluir. Tem só 5 minutinhos. Terceiro ponto, chamados para alimentar uma geração. Primeiro é que Deus tem urgência, é necessário os chamados se colocar na posição, na brecha do Espírito Santo. Segundo, o chamado por Deus, ele tem que ter compaixão pelas almas, por aquelas que estão ao nosso redor. Tem pessoas que têm família morrendo, parente de perto, de longe, em vez de ele pagar o preço, porque ele é o único crente, ou alguns dos crentes da família não quer pagar o preço. Mas se você não tem amor pela alma dos seus parentes, vai ter amor pelas almas que estão lá fora? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Porque a primeira coisa que a gente faz orar é pela nossa família. E se nós não estamos orando, não estamos jejuando, fazendo campanha pelas nossas famílias, será que vamos ter esse sentimento pelas almas que estão de fora? Vamos ombrear, vamos fazer a nossa parte. Terceiro ponto, chamados para alimentar uma geração. Só nesse terceiro ponto poderia ficar aqui mais uns 20 minutos, mas o tempo não dá. É que quem é chamado para alimentar uma geração, ele tem alimentos para alimentar. Aí eu vejo uma geração de crentes que nem ele está se alimentando, nem ele está tendo alimento para si próprio, para se alimentar, porque não busca, não vai atrás. Se eu não ir até o mercado para comprar um alimento, não vai chegar na minha casa, não. Se alguém não levar também, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, temos que ter alimentos para alimentar a nossa geração. Quem é chamado por Deus tem alimentos para alimentar uma geração. Eu te pergunto, abasteça o seu celeiro espiritual de alimento. Glória a Deus. Porque tem muitas almas ao nosso redor precisando de alimento. Aleluia. Nunca esqueça do que Deus falou para mim no Goiás há 5 anos atrás quase. Eu vou te levar para a terra do Tocantins, para você ser como se fosse um rio de águas, para alimentar e saciar a sede de muitas almas naquele lugar. Aleluia. E nós estamos servindo a Cristo, temos que ter alimento suficiente para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Você sabia que a sua oração pode salvar uma alma? Aleluia. Você sabia que o seu louvor pode salvar uma alma? Você sabia que a sua pregação pode salvar milhares de almas? São alimentos que nós temos que carregar, mas é necessário esses alimentos estar conosco. Se eu não estudo, como que eu vou ter alimento, pastor? Se eu não estudo a palavra, se eu não participo de culto de ensino, como que eu vou ter alimento para mim, para alimentar a minha geração? Aleluia. Mateus 4,4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Temos que ter alimento para nós, para nossas famílias, nossos vizinhos, nossa cidade.
Se alguém chegar até você e te perguntar algo sobre a Bíblia, você vai ter alimento para falar para ele? Dar para ele? Aleluia. Se ele te falar sobre a Trindade, você vai saber falar sobre a Trindade? No mínimo básico. Se ele te falar do céu, o que é o céu? Se ele te perguntar o que é o inferno, quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Se ele te fazer perguntas, como é que faz para servir a Deus? O que é Jesus para você? Se ele te perguntar, você vai saber responder? Tudo isso são elementos que nós temos que ter dentro de nós para alimentar nossa geração. Aleluia. Temos que ter alimento para alimentar nossa geração. Glória a Deus. Existem dois tipos de alimento, o físico e o espiritual. O físico todo mundo sabe qual que é. Agora o espiritual é isso que eu estou te dando nessa noite. É a palavra. Tem pessoas que têm o dom de louvar, mas não tiram tempo para louvar nem que a vaca tussa. Aleluia. Tem um dom lindo de louvar, o dom de louvar, meu amado, para mim é um dos maiores. Olha o dom do louvor. Você sabia disso? O louvor ele toca os céus, ele faz coisas extraordinárias. Só que tem muitos que têm essa semente dentro do seu coração, tem um dom maravilhoso, mas não se preparam para nada. Eu já vi pessoas que têm uma voz linda que parece uma sabiá, mas não sente, ninguém sente nada quando louva. É aquela semente mirrada, bonita, mas não tem nutriente suficiente para alimentar, sustentar aquele que está se alimentando. E às vezes tem uma pessoa que não tem uma voz bonita, mas tem uma unção terrível. Glória a Deus. Aleluia. Tenha alimento para se saciar a sua geração. Aleluia. Isaías 59, tem Salmo 119, João 6,35. Temos que ter alimento. É o terceiro ponto. Agora o quarto e último. Estou correndo. Quarto e último ponto é que esse alimento, após nós entender o chamado de Deus, que Deus tem urgência, nós temos que ter o que? Compaixão da nossa geração. Terceiro, nós temos que ter alimento para alimentar a nossa geração. E quarto, se eu tenho alimento, eu tenho que saber preparar esse alimento. Sim ou não? Não adianta eu ter uma panelada maravilhosa e se eu não sei cozinhar ela. Eu não como ela crua. Então tem muita gente, meu querido, que também tem alimento suficiente, mas não está sabendo preparar esse alimento. Sabe aqueles pastores que ganham muita alma, mas não sabem apacentar elas? Eu conheço alguns pastores que ganham, é uma bênção para ganhar almas, mas na hora de arrebanhar as almas, não sabe cuidar, não sabe zelar, não sabe arrebanhar. E assim é muita gente em muitas áreas da nossa vida ministerial, na nossa chamada. Tem gente que tem alimento, mas não sabe preparar. E a primeira coisa para nós preparar esse alimento automaticamente é o fogo. Sem fogo não tem como preparar o alimento. Aleluia. Eu te pergunto, como é que está o fogo do Espírito Santo dentro do seu coração? Aleluia. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz o quê? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se o fogo não tiver aceso dentro de nós, o alimento não vai sair muito que preste. E é necessário nós preparar esse alimento no fogo do Espírito Santo. Sabe aquela mensagem ungida? Tem que ter fogo para trazer aquele alimento. Sabe aquele louvor ungido? Tem que ter fogo para preparar esse alimento. Sabe aquela oração poderosa, carregada de unção, aonde nós oramos, o céu desce? Tem que ter fogo para preparar esse alimento. Tem que ter fogo. Eu estou te dando dados que a nossa geração de crentes tem que ter em nossas vidas. Eu estou cansado de falar, não só aqui, mas aonde eu prego e Deus me dá a mensagem na hora, eu falo, vamos mostrar para a nossa geração que nós podemos sim ter conhecimento, ter sabedoria, ser cheio do conhecimento e ainda ter fogo do coração do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque se levantou alguns anos atrás, alguns líderes, pregadores, dizendo que
Porque a teologia esfria, o conhecimento esfria o coração de gente soberbo, esfria o coração de gente orgulhoso. Mas quem tem vida no altar, quem tem vida de oração, ele tem o conhecimento e tem fogo no coração. Glória a Deus. Você sabia disso? Aleluia. Então nós nunca vamos alimentar nossa geração com fogo, com a graça, com a sabedoria, com o conhecimento, com a mensagem poderosa de Deus, sem fogo para preparar o alimento. Aleluia. Só que tem muitos pregadores, cantores, homens e mulheres que estão entre nós, que falam que é de Deus, que estão preparando seus alimentos em um forno micro-ondas. E Deus nunca mudou a forma de preparar sermão. Deus nunca mudou a forma de preparar a pregação. Deus nunca mudou a forma de preparar um louvor ungido, um ministério ungido. Deus nunca mudou, sempre foi um fogão a lenha. Glória a Deus. Sempre foi. Não adianta nós tentar enfeitar, porque uma comida feita no micro-ondas é bonitinha, às vezes até fica mais ou menos gostoso, mas nada se compara com a comida fogo a lenha. Nada se compara. Eu sei que no micro-ondas é muito rápido, no fogo a lenha demora mais, mas é mais gostoso. Glória a Deus. Ou seja, é muito bom a gente preparar uma mensagem no YouTube, é muito bom nós preparar uma mensagem pelo Google, é muito bom, é muito rápido. É só colocar lá o tema que você quer e atrai todos os tópicos e você lança aquela aí, uma mensagem de micro-ondas para a geração. Por isso que tem muitos aí, crentes aí fracos na fé, porque muitos líderes estão entregando as suas mensagens preparadas pelo Google, como é que fala? Sobre o AI aí, a tecnologia AI, inteligência artificial. Usa alguns meios para aprimorar, mas não é uma revelação do céu. Revelação bíblica é aquela que você ora, estuda e debatida nos textos para você formar o sermão. Essa é a mensagem preparada no forno. Não é aquela que baixada pela internet, você pega uma folha imprimida e vai levar aquele sermão para a igreja. Não, essas são mensagens de forno de micro-ondas. Agora pegue um pregador, uma cantora, um pregador, um pastor que orou, que jejuou, que estudou as escrituras. Quando ele abre a boca, os corações queimam pela palavra de Deus, pelo louvor e ouvido. Aleluia. É diferente. Mas hoje são os crentes micro-ondas, que é tudo rápido e não é assim. Fala para o teu irmão, no fogo a lenha é melhor. Então fique de pé, por gentileza. Vamos parar por aqui? Não, vocês vão ficar empazinados com tanta coisa. Tem que entregar devagarzinho. Cabe. A partir de hoje, quando você for ouvir uma pregação, peça a Deus um espírito de discernimento para você discernir se é a lenha ou a micro-ondas. A partir de hoje, todo pregador que subir aqui não está, você vai falar, não vai ficar julgando, mas a Bíblia fala, nós vamos julgar a profecia. E as escrituras sendo pregadas é uma profecia. Então, a partir de hoje, quando alguém subir aqui para pregar, você vai ficar questionando no seu espírito, dizendo: Senhor, será que foi micro-ondas ou foi o fogão a lenha? Ao decorrer da mensagem, você vai ver se foi o fogão a lenha ou foi no micro-ondas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fomos chamados para dar frutos, e esses frutos vão alimentar vidas. Então, frutos dos crentes é para alimentar vidas. Por exemplo, muito básico, eu vou desenhar aqui para finalizar. Tem um pé de manga, ela dá frutos. Aqueles frutos, as pessoas vão lá comer e se alimentar. Os frutos que nós damos no reino, como pregação, louvores, orações, evangelismo, tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus, são esses frutos. E as pessoas que estão no mundo vão se alimentar desses frutos, da sua pregação, do seu louvor, da sua visita, do seu evangelismo. Elas vão se alimentar dos frutos que nós estamos dando no reino de Deus. João 15 diz, Jesus falou sobre isso: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Eu te pergunto, você está disposto a alimentar a sua geração? Glória a Deus, aleluia.
Então a primeira coisa que você tem que fazer, se desperte. Aleluia. Deus tem urgência para te usar. Nunca se esqueça, tem coisas em nossas vidas que não vão romper se nós não viver a chamada de Deus. Segundo, se compadeça pelas almas, meu querido. Porque se você não quiser, Deus vai colocar outro e ainda vai cobrar da sua vida o que era para você fazer. Terceiro, tenha alimento suficiente para você e para a sua geração. Glória a Deus. Tenha alimento para alimentar essas vidas. Quarto e último, prepare esses alimentos no fogo do Espírito Santo. Aleluia. Você sabia que o nosso Deus é o fogo? O pastor Vicente falou sobre isso. Quando ele se apresentou para Moisés na sarça como fogo. No deserto, o povo peregrinando se apresentou como fogo, a nuvem de fogo. A Bíblia diz em Jeremias que a palavra é fogo. Glória a Deus. Jesus falou que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Lá em Hebreu diz que Jesus é um fogo consumidor. Glória a Deus. Ezequiel diz que atrás do trono de Deus tem fogo. O nosso Deus é um Deus de fogo. Viva. A nossa geração está precisando de crentes que têm alimentos. Glória a Deus. E eu quero orar com você nessa noite. Dois minutinhos para você orar. Aleluia. Querido Deus, eu quero orar a Ti essa noite, Senhor Deus, pela vida dessas pessoas que estão aqui presentes, Senhor. Eu quero orar, Deus, pela vida desses presentes, daqueles que estão me ouvindo. É uma oração de urgência, Senhor. É uma oração, Pai querido, de urgência. E eu peço que o Senhor possa visitar agora esses que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo e irão nos ouvir. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro com essas vidas, Senhor, e despertar essa geração de crentes. É tempo de despertamento, Senhor. É tempo, Pai, de nos levantar na Tua presença, porque o Senhor tem urgência para nos usar. Há vidas que estão perecendo e é necessário nós ir de encontros com elas, ó Pai. É tempo de nós nos gastar e deixar ser gastado, como Paulo falou nas Escrituras. Deixar nos gastar e ser gastado na Sua obra, porque a nossa coroa Ele nos aguarda no dia da redenção. Oh Deus, visita cada um de nós nessa noite, neste lugar, ó Pai. Que o fogo do Teu Espírito Santo possa agora informar o coração desse crente que me ouve, ó Deus. O Espírito Santo sempre vai nos impulsionar a ir atrás das almas, a viver a chamada. Todo crente, todo cristão que não tem, ó Pai, vontade, ó Pai, de ganhar alma, tem alguma coisa errada. Estão com defeito de fabricação, ainda não estão vivendo o plano do Evangelho. Mas a minha oração nessa noite, ó Deus, é que o Senhor possa, Deus, usar esse homem, usar essa mulher de forma poderosa nessa terra. Usa, Senhor Deus, para ganhar suas famílias, usa para ganhar seus vizinhos, usa para ganhar a nossa cidade, nosso país. Queremos avivamento nessa cidade, queremos avivamento sobre o nosso estado, sobre o nosso país. E eu sei que não tem só eu orando no nosso país, Senhor. Eu sei que no nosso país ainda há, Senhor Deus, muita gente orando, dizendo: Senhor, olha para o nosso país, quero o principado, quero a potestade de corrupção, ó Deus, de frieza espiritual, quero, Pai, o principado e potestade, ó Deus, dá, ó Pai, da idolatria, quero, Pai, Deus, os principais e potestade que tenha aprisionado os crentes, ó Deus, porque tem alguma coisa errada, Senhor. Ah, Senhor Deus, tem crescido 40%, os crentes no Brasil têm crescido 40%, mas parece que muito mais tem crescido, o Brasil tem ficado mal, é pior. Tem alguma coisa errada, Senhor Deus, porque muito mais crente, mais, ó Pai, alma, mais mudança teria que ter no nosso país. E a minha oração que o Senhor possa sacudir a Tua igreja, Senhor, nesses últimos dias. Sacode, Deus, a Tua igreja, sacode o Teu povo, Senhor. É tempo de revolução, é tempo de avivamento, é tempo de arrependimento, é tempo de o Senhor levantar os Teus vasos, os Teus profetas em cada canto desse Brasil, ó Pai, de cada cidade. E eu creio
já está começando. E eu creio que nessa noite já me tem sentido o renovo do Senhor. Eu creio que ali crente, ó Pai, sentindo, porque não aceita a sua vida parada, estatizada na vernice. Queremos o céu e queremos povoar o céu. O crente que quer povoar o céu, ele não se embaraça com coisa dessa terra, ele faz alguma coisa para o teu reino. E eu creio, Pai, que quando esse crente começar a viver a chamada do Senhor, haverá um reboliço na casa, haverá um reboliço na família, haverá um reboliço na cidade. Deus do céu, olha nessa noite para a cidade de Axixá. Eu sei, Pai, que Deus é remanescente, ainda há 7.000 que não se curvaram. Eu sei que tem muitos crentes ainda nessa cidade, diga dizendo: Senhor, levanta, Senhor, salva, Senhor, traz avivamento, Senhor, traz arrependimento aos corações dos pecadores dessa cidade. Meu Deus, no nome de Jesus, eu te peço nessa noite, neste lugar, ó Pai, tira-nos do dar comodismo, Senhor, tira-nos do comodismo, Senhor. Queremos fazer mais, queremos fazer mais, queremos fazer mais. É esse crente, Senhor Deus, a partir de hoje, Senhor, encenderei a ele, encenderei a ela, enche do teu Espírito, enche da unção da graça, enche da ousadia, em nome de Jesus, ó Deus. Aonde haver um crente, ó Pai querido, que está disposto a Deus fazer alguma coisa para o teu reino, enche eles, enche elas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Não queremos, ó Pai, não queremos, ó Pai querido. Se for necessário, ó Pai querido, tira nós do emprego. Se for necessário, tira nós de tudo aquilo que vai nos afastar de Ti. Se for para cumprir, ó Deus, a chamada com excelência, se for pelas almas, queremos perder tudo nessa terra, mas queremos, ó Pai, ver as almas se render aos Teus pés. Deus não permite nós passar fome, você Deus não permitir, Senhor. Eu sei, ó Pai, nas tuas promessas, que o justo não vai mendigar o pão. Deus, dá saúde para esse crente, Senhor. E o pão, ó Pai, caçado e alimento. E a demais coisa, Deus, faz acontecer na vida deles, ó Deus. Mas faz com que nós ganhe alma, Deus, para o teu reino, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu lhe apresento cada crente desse ministério nas tuas mãos, Senhor. Visita cada um, Senhor. Visita cada um, ó Deus. Levanta, restaura, Senhor. Usa, Senhor. Salva, liberta. Transforma, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, a vida deles. E cumpra o teu querer, a tua vontade sobre a vida deles. Porque eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. A vontade de orar mais, mas o tempo se foi. Glória a Deus. Meus queridos, amanhã nós temos trabalho ali na Alto do Zumbi. Aqueles que puderem, estejam lá em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, nosso terceiro dia da nossa campanha. Está uma bênção para a honra e glória do Senhor. Vamos estar aqui guerreando. Quero começar um pouquinho mais cedo, guerrear pelas famílias. E aqueles que tiveram no momento da oração vão estar recebendo. Aqueles que não tiverem, vão só continuar o resto do culto. Mas eu quero começar um pouquinho mais cedo, se assim Deus permitir, orando pelas famílias em nome de Jesus. E aí o cartaz, divulgue. Quero reforçar, já falei no grupo, a igreja local, divulgue o trabalho da igreja. A mídia é para isso. A mídia não é para nós mostrar que somos bonitinhos, melhores que ninguém, não é isso a mídia. A mídia é para divulgar a obra do Senhor. Então, divulga, compartilhe nas redes sociais de vocês, chame pessoas, convite, e Deus vai operando na vida deles em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre juntos dizemos. Amém.
terminado em nome de Jesus. Cumprimente o teu irmão em nome do Senhor.